Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o Daniel Machado, estrategista político, professor formado pela USP, mais de 15 anos de experiência em campanhas eleitorais. Daniel, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito sua participação. Nós já estamos juntos em alguns projetos. Eu acho fantástico o seu trabalho de formação de assessores e de candidatos, também o planejamento de campanha que você faz para as equipes que você assessora. Para quem nunca trabalhou com o Daniel, o planejamento que ele faz com os candidatos é um misto de curso, de dinâmica, oficina, dura 2 dias, e ele passa a teoria e os assessores e o candidato ajudam a construir a estratégia geral da campanha. Mas a gente vê no mercado que nem todos os profissionais da área têm essa vocação mais educacional. Muitos gostam de guardar o conhecimento para eles mesmos, passar algumas orientações mais gerais para alguns membros da equipe. Daniel, conta para a gente um pouco de como que você faz o seu planejamento de campanha eleitoral. Primeiro, quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo aí, te agradecer, Matheus, pelo convite, desse bate-papo, dessa conversa nossa aqui sobre a democracia, sobre as campanhas, né? Falar um pouco sobre o trabalho, o dia a dia desse chamado, eu gosto de falar que é marketólogo, consultor, não falar marqueteiro, né? Mas como ele no português é um termo bem pejorativo, então eu prefiro pode chamar de professor, de consultor. Na verdade, os termos, né, como diz Padre Antônio Vieira, pertencem aos outros, os títulos. O importante é qual é o objetivo desse trabalho. Então, quando você falou aí de trabalhar, realmente, planejamento estratégico, quando fala marketing, é uma palavra americana, que não tem, às vezes, uma tradução no português. As pessoas ficam meio, o que é isso? O que é isso? Então, quer dizer, marketing é aquilo que organiza, que conecta, que encontra respostas, que faz conexões entre aquilo que se deseja e aquilo que se pode oferecer, sendo simplista, né? E quando se fala em eleições, você trabalha num público muito variado. Então, você tem um jovem de 16 anos que está votando pela primeira vez, e você tem um senhor que está com mais de 75 ou até 80 que quer votar. Então, você trabalha em todas as esferas, né? É por isso que tem que ser muito bem trabalhado. E essa metodologia que eu tenho feito há alguns anos, ela auxilia, né? Porque é uma campanha política, eu falo que é o jogo dos erros, né? Quando fala isso, pessoal, mas como assim? É porque você trabalha com o humano, né? Com o lado sentimental, emocional, de disputa das pessoas. Então, essa metodologia que eu tenho feito, tem dado muito resultado, é justamente porque não adianta, o projeto político não é solitário, não é de uma pessoa que se decide, vou ser candidato a, né? É um projeto de grupo, né? Tem que ter várias pessoas que estão juntas ali. E eu, como gosto de falar, é o momento que você vai colher e não plantar. Então, é o momento da colheita, onde você vai pegar toda a sua vida, sua história, tudo aquilo que você fez. Então, é importante você que quer se candidatar, ou você que trabalha para algum candidato ou um projeto político, você tem que ter algumas noções que nós vamos conversar hoje aqui. Então, esse bate-papo promete, né? Te agradeço aqui mais uma vez pelo convite e espero poder explicar por menores o que seria esse planejamento estratégico e como que nós, da política, temos trabalhado isso no nosso dia a dia. O que é a chave do planejamento estratégico para você hoje? É justamente entender o comportamento, Matheus. Eu falo isso, o que é comportamento? É entender o que as pessoas estão sentindo. Né? Daniel, mas o que é entender o que as pessoas estão sentindo? Muitos podem falar, vamos entender o que as pessoas estão pensando. O pensamento é algo muito individual. Muitas vezes você pensa, você pode estar num dia bem ou num dia mal. Mas o sentimento é aquilo que está nas pessoas que estão nos grupos, as pessoas que estão nas ruas, que conversam no trabalho, na igreja, na escola, ou hoje mesmo pelas redes sociais. Você precisa entender, você é um especialista, um grande especialista em pesquisa. Então, você, inclusive, né, tudo começa na pesquisa, né? Nós já falamos sobre isso, a importância da pesquisa qualitativa, da quantitativa. Hoje nós temos aí novidades, você vai estar falando aí ao longo desses podcasts sobre as novas formas de pesquisa. O que você está trazendo? Eu vi que você tem novidades aí, coisas muito legais, modernas, que você está trazendo coisas até dos Estados Unidos, aí, de outros países, para poder melhorar o seu trabalho, que já é muito bom. Então, na verdade, essa conexão entre entender a estratégia é olhar para a janela, né? Eu gosto de usar essa expressão. No interior, a gente via muito aquelas pessoas chamadas fofoqueiras, né? As senhoras que ficavam na janela olhando a vida alheia. E, na verdade, essa história de olhar a vida das pessoas, entender o que elas estão sentindo, é diferente do trabalho, muitas das vezes, do cara que é publicitário.
ou que ele trabalha apenas a criação, ele fica diante do espelho. Não é que não seja legal olhar para o espelho, mas antes de você criar uma peça, uma fotografia, um design, uma arte, um slogan, você precisa entender o comportamento. Então, o meu papel como estrategista é convidar, no caso, uma pessoa da pesquisa, através de uma análise conjunta de estudos, né, de análise de questões que têm que ser perguntadas. Nós temos que ter boas perguntas, né? As respostas, muitas vezes, elas não aparecem assim. Mas, se tivermos boas perguntas, nós teremos, então, como investigar o comportamento. Ao investigar o comportamento, pegou o resultado disso tudo, a gente coloca isso tudo dentro de um diagnóstico, né, que eu chamo disso, e aí, junto com a equipe, junto com o candidato, o pré-candidato ou o mandatário, que já tem mandato, vamos trabalhar, então, como responder aqueles anseios das pessoas que estão aí, né, do cidadão. Então, para terminar, eu digo o seguinte: eu gosto de buscar o eleitor e não o voto. Porque quem promete buscar o voto, vou buscar o voto, voto, é uma questão até que fica muito difícil, fica caro, fica dispendioso e não funciona. Nós temos que buscar o eleitor, nós temos que conquistar, temos que aproximar desse eleitor que está aí querendo, por mais que a gente ache que não, ele quer realmente falar, ele quer se expressar. E nós estamos vivendo momentos bem complexos, então a política tem que estar bem atenta a isso tudo. Eles querem falar, se expressar, querem ser ouvidos também, né? Então, eles querem fazer parte desse processo de construção política, muitas vezes é coletivo. O que você chama de buscar o eleitor e buscar o voto? Como é que você separa esses dois conceitos, que é muito interessante? Excelente a sua pergunta, e ela traz uma indagação até que às vezes parece confusa, né? Mas olha, de quem eu voto? O voto é do eleitor. Quando você busca o eleitor, você cria relacionamento, ou seja, você cria comunicação, e as redes sociais hoje ela nos ajuda. É uma ferramenta, é um instrumento, mais um, né? Como você tem várias ferramentas que você pode utilizar para relacionar com esse eleitor. O rádio ainda é importante, a televisão é importante, outros meios, até o velho panfleto, o velho folheto, ou uma reunião, né? Ou algo que você consiga trabalhar a conexão. Então, buscar o eleitor é você passar a ouvi-lo primeiro. Então, não tem mais aquela história da oratória, né? O candidato ele tem que ter a escutatória. Eu falo, vai fazer eu quero falar bem, Daniel. Eu falo, não, você vai fazer um curso de escutatória. Por quê? Você tem que saber o que ouvir, você tem que ouvir as pessoas. E é uma dificuldade, porque a gente cresceu vendo o cara falando, né? O comício, eu era criança, eu ia na rua, na praça, ver o político fazer discurso. Então, ninguém tem paciência para isso mais. Nós vivemos a chamada era das opiniões, a era dos extremos, ou uns pode falar até a era da intolerância, porque as redes sociais ela intensificou tudo isso. Então, buscar o eleitor é quando você olha para esse eleitor, você conversa com ele, você olha no sentido de entender dentro das realidades, né? Eu digo, você faz o chamado micro-target, é quando você olha o alvo, que é cada um, pensando a sua realidade, onde ele mora, o que ele faz, onde ele trabalha, e principalmente o que ele se conecta, seja uma causa, a causa animal, é uma causa nobre, importante hoje na sociedade. Então, entender que a pessoa atua naquela área, se a pessoa atua em outros segmentos, se ela tem uma outra atividade, que não é as clássicas, que a gente separa pela atividade, você sabe bem, a segmentação IBGE, né? Classe, onde mora, se estudou, idade e tal. Então, você tem que ampliar, eu chamo isso mais de identificar as personas, né? Quem são essas pessoas que estão aí? E buscar o voto é aquela ideia da questão imediatista, né? É você ter alguém que busca para você, é a figura do cabo eleitoral ou do liderança. Olha, eu vou te dar 2.000 votos, vou te dar 200 votos. Essa ideia é meio equivocada. É lógico que você precisa de ter equipes de pessoas para trabalharem. A figura da liderança, ela existe, do assessor é importante, mas buscar o voto é quando você condiciona a uma promessa, né, a um impacto que a pessoa fala, olha, eu vou votar em você por quê? E eu digo isso, você tem que responder para o eleitor por que ele deve votar em você, antes de você pedir o voto. Isso é buscar o eleitor. É quando você dá ao eleitor a condição de dar a ele as condições de perguntar, ou seja, por que eu tenho que votar em você? Então, você sabe bem que a pesquisa é um retrato, né? A pesquisa é um raio-x, a pesquisa é um diagnóstico importantíssimo. Então, no Brasil ainda, nós não temos uma frequência de pesquisa, né? Como a gente sonha, que a gente já conversou sobre isso.
É importante que os nossos pré-candidatos, os nossos mandatários que vão se candidatar, tenham uma frequência maior de fazer pesquisas, né? Sem pesquisa não tem marketing. Eu falo muito para meus alunos, eu dou aula, né? Ministro curso, palestra e aula. Eu falo, se chegar alguém te oferecendo marketing e não pedir pesquisa, duvide. Não é marketing, né? Qualquer coisa, mas não é marketing. E fazendo um comentário sobre pesquisa, eu sempre falo assim, nós trabalhamos com isso aqui diariamente, que a gente precisa ter cuidado até para fazer um planejamento em cima de pesquisa. Porque, querendo ou não, pesquisa é um holofote, mas ele é apontado para trás, né? Então, a pesquisa está sempre medindo aquilo que já passou, as percepções do que passou. E, às vezes, a gente precisa de um estrategista, de uma pessoa que vai pegar esses dados e vai projetar isso para frente. Ou seja, quais são as consequências daquilo que já passou que podem ser utilizados numa campanha eleitoral e no próximo ciclo eleitoral. E aí que entra uma figura como você, né? Ou seja, não adianta nada ter o dado e ficar tomando decisão, olhando ali meio que por retrovisor. É muito importante, é super importante a gente entender o passado para nos preparar para o futuro. Mas só a pesquisa também não basta. O trabalho de campanha ele é muito multidisciplinar, ele é muito complexo para ser tomado, para ser realizado em cima de uma ferramenta só, seja pesquisa, seja planejamento, seja o cabo eleitoral, seja o rádio, a TV, é algo muito dinâmico, né? O Daniel, e você falou aí que essa pesquisa, buscar o voto, né, através de cabo eleitoral, é sempre muito mais complexo, é mais caro, mais difícil. Se a gente pensar nessa campanha que vai chegar agora, a campanha para deputado, como é que um deputado, ou um aspirante a deputado, ele pode buscar o eleitor naqueles municípios pequenos, onde muitas vezes não tem meio de comunicação que permite ele se aproximar, não tem jornal, os moradores não têm tanto acesso às redes sociais? Essa pergunta ela traz uma profunda reflexão a respeito do nosso estado. Em Minas Gerais temos 853 municípios, né? E muitos deputados são votados em mais de 100 municípios. Um deputado estadual, por exemplo, da nossa Assembleia, ele chega a ter votos, né, de um voto até quanto for, né, pode ter 10, 20, 30, 200, 400, em 100 municípios. E como é que isso acontece? É interessante que se defina dentro desse escopo de trabalho o que esse eleitor, né, pega algumas cidades importantes, você tem que dividir, dar prioridades, né? As cidades que eu chamo A, B e C, ou cidades ouro, prata, bronze, você pode definir com cores ou com nomes, né? São lugares onde você tem uma atuação, ou você tem onde você reside, ou você tem qualquer uma justificativa, né? A palavra é essa. E aí você tem que entender como que o eleitor, o cidadão, ele vê o trabalho do deputado, né? Aonde ele sente o trabalho do deputado. É ainda pelas emendas, é o projeto, quando é deputado com mandato. Quando não é deputado com mandato, às vezes existe um vazio, né? Não tem uma ausência de um representante. Aí tem uma causa, né? Uma bandeira. Às vezes é um hospital regional, às vezes é uma causa de uma rodovia, às vezes é uma geração de emprego, às vezes é um projeto de segurança. Então, você tem várias formas de poder medir e poder identificar qual seria a fala, o discurso, né, naquela região. Geralmente, você define por regiões, né? Minas Gerais é um país, né? O norte de Minas, né? O sul, você conhece o estado todo, você pesquisa em todo o estado, seja o Triângulo Mineiro, seja aqui a metropolitana. Então, você precisa entender como que se organiza esse sentimento. E, a partir daí, você começa a fazer uma comunicação direta, que eu chamo. Você começa a ter alguém para, primeiramente, apresentar. Você não pode chegar e falar, olha, eu sou o Daniel, estou aqui. E aí a figura da liderança, seja uma liderança, um vereador ou não um vereador, pode ser uma liderança, pode ser um líder religioso, pode ser um líder da área da educação, pode ser uma pessoa da área social. Então, você precisa ter alguém para te apresentar. A partir do momento que você entra ali, você começa a conversar. E aí você entende quais são, se é com mandato, quem foi votado na passada, como é que foi majoritário, como é que essa cidade vota, ela vota no candidato do prefeito, ela não vota no candidato do prefeito, como é que está a avaliação? É por isso que a pesquisa contribui. E muitas vezes, quando você não consegue fazer, né, você sabe que
A pesquisa é um investimento, eu falo que não é um custo, né? Um dos maiores investimentos de uma campanha pesquisa, e as pessoas acham que é custo, não é? É quando você começa a fazer análises, de você perceber, através dos dados, né? Não pode ter medo de dados, que você começa a perceber qual é as necessidades, ou seja, qual é a dor, né? Vamos ser mais imediato. Hoje eu poderia dizer, olha, saúde e emprego, na maioria das vezes sim, mas não sendo genérico também. Você não pode ser general. Vou trabalhar para a saúde. Pois é, saúde é saúde. Saúde o quê? Você vai falar atendimento básico, remédio diário, cirurgias eletivas, saúde é ambulância, saúde é hemodiálise, saúde é... Enfim, você tem que entender a necessidade e traduzir para as pessoas. Você fala que vai trabalhar para emprego, geração de emprego, é muito importante, que é um tema muito mais amplo. Tem regiões em Minas que são mais agrícolas, ou regiões que são mais de uma tendência até turística. Então, você tem que entender essas nuances das regiões. Então, o candidato, para chegar a algum lugar, vamos dizer, um candidato novo, eu já fiz várias campanhas de candidatos novos que foram eleitos, e já fiz campanhas também, porque de quem tem mandato. Falei, não, qual que é mais difícil? Não tem essa de mais fácil, mais difícil. Eu fiz várias campanhas, podia citar algumas aqui, muito legais, de candidatos que não tinham mandato, mas eles tinham uma base que nós fomos trabalhando essa base, por isso que começar agora, né? Bem antes, quando você tem um prazo, quanto mais tempo você tem para trabalhar, mais você vai ter resultado e mais, que eu vou terminar, você menos vai gastar, né? O tempo de trabalho, ou seja, você tem que ter tempo de conversar com a maioria desses eleitores. E aí essa diferença, você não tem como mais mandar um santinho para casa da pessoa e a pessoa votar em você porque te achou um cara bacana, né? Ou uma mulher bonita, né? Tem um sorriso ou tem uma expressão ali. As pessoas estão querendo conteúdo. É lógico que a imagem ajuda, né, Matheus? Nós temos que trabalhar também o que eu chamo de expectativa de poder. Então, muitas vezes, a sua imagem também passa para as pessoas essa expectativa, no sentido da fala, do olhar, da expressão. Se você vai utilizar uma roupa, uma indumentária, a gente chama isso, eu tive essa matéria na faculdade, a indumentária, né, trabalhava elementos das roupas, né, o que a mulher usa, o homem, se o óculos, se o colar na mulher, se a mulher deve ter cabelo preso, isso são matérias da estratégia, né? Então, a gente estuda muito, né? A campanha política tem detalhes que a gente não revela. Você fala, você não revela. Não é que a gente não revela. Imagina estudar a semiótica, né? Vou estudar a semiótica das palavras, ou entender que a imagem da pessoa, a cor, tem um sentido, o olhar, como que ela olha para cima, para baixo. Então, tem várias questões que são muito legais no estudo do marketing, mas não sou bruxo, né? Eu sou, na verdade, um estudioso, um analista do sistema. Se você tivesse que assessorar um candidato a deputado que não tem mandato, que nunca foi candidato, como é que você construiria essa influência, essas bandeiras? Quais seriam as ferramentas que você empregaria nessa jornada? Primeiramente, você tem que perguntar para esse candidato, né, essa candidata, esse aspirante, né, o que eu chamo que se ele tem a viabilidade, né, que eu chamo VI. Esse estudo da viabilidade eleitoral, eu realizo ele, é um estudo muito honesto. Muitas vezes eu sou até criticado por outros colegas, porque já chegou a situações eu falo, cara, não é o momento de você sair. Não Né? vem, Oi? não vem de sonho. Não vendo, na verdade, eu acho que é muito mais de alinhamento com a expectativa, né? Porque esse estudo é feito através de pesquisa, através de questionários, de entrevistas, aonde eu, como especialista, né, consultor na área, eu vou analisar o terreno, né? Ou seja, aonde ele é, e primeiramente, né, é interessante fazer clássico, a gente fala clássico, é a chamada análise SWOT, né? Aquela história dos pontos fracos e fortes, e oportunidades e ameaças. Né? A gente aprofunda, tem outras ferramentas, mas a mais clássica e conhecida por todo mundo é essa análise SWOT, que seria essa ideia dos pontos fracos, fortes, ameaça e oportunidade. Quando você cruza essas informações com as pesquisas que você faz também, qualitativas e quantitativas, você tem um cenário posto e você começa a calcular o risco, né? O risco, o potencial de crescimento. Quando alguém é muito conhecido, você sabe melhor que eu, é conhecido demais e tem uma intenção pequena, você tem o teto, ou a da rejeição, você pode até explicar isso. Rejeição é o teto. O cara pode ter 40% de intenção e ter 50% de rejeição. Então, você bate no teto. Né? Já aconteceu muitas vezes em Minas Gerais,
é clássico dos nossos governadores, já aconteceu, muitos já começaram a candidatar a campanha com 3%, só que tinha uma grande margem para crescimento, né? O Anastasia, quando ele foi candidato, não a última, quando ele ganhou a governador, tinha um número baixo de pessoas que o conheciam, porém, ele tinha o quê? Um teto de crescimento para conhecer. E foi um cruzamento de informação, você percebia quem conhecia ele passava a votar nele. Então, isso é favorável, né, dentro desse contexto da pesquisa. E isso é uma questão que a pesquisa ela nos responde quando você pergunta para ela. Olha, pesquisa, esse candidato ele tem chance de crescer, de ser mais conhecido? Ok, então aí o nosso trabalho, aí entra o trabalho meu da estratégia, que é assim, fazer o candidato, a candidata ser conhecido, porque eu sei que está preparado, mas tem situações que eu tenho que fazer um ajuste no discurso, na fala, tem que organizar algumas questões na questão profissional. Se a pessoa tiver algum histórico negativo, você tem que trabalhar esse histórico negativo, gerenciar os problemas, alinhar a família toda. É importante fazer um alinhamento, é importante entender se tem alguma coisa mal resolvida, né? Eu brinco assim, se tem um filho perdido, né, ou uma filha perdida, se tem algum problema em alguma questão que possa gerar um escândalo, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da reputação. Né? E é importante falar de reputação, porque parece que as pessoas estão mais liberais. Não, as pessoas elas ainda observam a reputação do político. Essa ideia de que você tem que ter credibilidade e, por mais que você queira ser popular, que a rede social dá a falsa ideia de popularidade, né? O político, ele tem que ser popular sempre, ele pode, mas o que não mexe, o que não pode cair é a credibilidade. Você pode ser um político com uma credibilidade alta e uma popularidade baixa. Você está afastado, aí de repente inverte. Você é um político com uma popularidade alta, uma credibilidade baixa. Então, quando você vai medir dentro da análise da pesquisa ali, da percepção de imagem, você tem que saber que você tem que ter credibilidade. E essa credibilidade ela é testada de várias formas. A prova social, que a gente chama, né? Aí vai saber onde você trabalhou, é a mulher da sua casa que trabalha, se você trabalha com alguém, se você já teve, como é que você se comporta na sociedade. Então, isso não quer dizer que seja uma regra. Tem pessoas que são pessoas, às vezes, têm um comportamento festeiro, ou alegre, tal, e sai, diverte, tal, mas aquilo não arranha a credibilidade. Quando se arranha a credibilidade, você tira do eleitor a capacidade de ver em você o seu representante. Então, essa condição é importantíssima, entender isso quando o candidato quer se lançar a primeira vez, principalmente. Perfeito. E às vezes você emprega algumas técnicas que não são muito, digamos assim, tradicionais, né? Você me contou um caso aqui, da última vez que nós nos encontramos, de uma campanha que você fez que você não falou o nome, nem o número, nem um partido candidato. Como você pode compartilhar um pouco dessa história que eu particularmente acho fantástica e que explica um pouco como que na política você pode pensar fora da caixa e ter resultados surpreendentes, né? Ah, que legal você trazer esse exemplo, né? Isso foi uma campanha que eu fiz, né, até de um deputado, uma campanha muito interessante, que ela foi até uma campanha que eu trago ela como um case, justamente porque eu percebi, né, através de análise, pesquisas né, através do trabalho de mobilização, que eu sou um cara que trabalha muito em mobilização, essa é a grande marca do meu trabalho, é justamente o não aceite das pessoas do material político, né, de como você trabalha o jornal, a revista. Essa ideia do material ser um material do político e ter rejeição. Né? Você já chega com a rejeição. É como se fosse uma mensagem subliminar, então as pessoas elas rejeitam. E uma campanha que eu fiz, eu peguei uma folha, criei a gente estudou uma mensagem através de percepções de pesquisas, de conversas que nós fizemos nas ruas, que era o porquê aquela região merecia ter um deputado federal, né? Porque aquela região merecia ter um representante. Fizemos um texto, e no formato que foi feito, parecia uma folha branca, uma folha de ofício ou sulfite, ou A4, como cada um fala de um jeito, e tinha escrito como se fosse de preto, assim, como se fosse alguém imprimiu em casa. Só que foi feito na gráfica. E essa carta ela foi muito bem aceita, porque ela teve um apelo
as pessoas pegavam achando que era alguma coisa apócrifa, que era alguma coisa falando mal de alguém. As pessoas liam na curiosidade. E quando liam, elas percebiam, no final, o nome do candidato. E sim, de forma muito pequena. E ali não tinha foto, ali não tinha cores. E eu fui criticado na época, quando eu fiz esse material, porque achavam que eu estava ali fazendo, né, fui contratado para fazer uma estratégia, estava fazendo uma coisa tão simples. E depois foi um sucesso, foi um material usado, ficou chamado de carta branca, tal. Até hoje, o político, quando ele me veio, falou: aquela carta fez eu ganhar a eleição. É lógico que não tem receita, né? É lógico que eu tenho várias histórias de material, já teve um envelope lacrado, um envelope, uma vez que eu usei um envelope com material dentro, nada escrito de fora, as pessoas achavam que era alguma coisa e abriam, e ali tinha material, porque minha preocupação era levar o material para dentro da casa das pessoas, para dentro da bolsa das pessoas. Quando é um material que causa interesse, a pessoa ela pega, dobra e guarda. Então, as pessoas pegavam, dobravam para ler depois. Elas liam rapidamente. Tinha uma rápida absorção. E esse material eu já fiz vários materiais, nossa, poderia contar várias histórias de materiais que eu chamo chamo material isca. É quando eu crio algo para que o eleitor se interesse em abrir e se interesse em ler. Então, isso é a estratégia, é um dos braços da estratégia. Um dos braços, das filhas mais importantes do marketing é a propaganda. Né? A filha mais importante do marketing é a propaganda, a publicidade. O marketing ele tem várias filhas, né, e filhos, e um deles é, no caso, a propaganda, a publicidade. Então, eu preciso entender primeiro como que é isso, porque às vezes eu fico só preocupado em criar o material, em desenhar, colorir, fazer foto, só que isso é o que menos importa. Nós vivemos uma era, imagina quantos estímulos nós recebemos por minuto, por segundos na rede social. Né? Você não lembra mais o tanto de banner. Se eu abrir o celular agora, se você abrir o celular, você vai ter tanta informação que você fala: que eu não vi nada. O que guarda? Você vai guardar se for propaganda de sanduíche, de pneu, de tênis, se for propaganda de... Pode falar o que guarda, é aquele material que traz algum sentimento. Então, Justamente. nas redes sociais, geralmente, eles fazem aquela enquete assim: você se lembra de ter visto a propaganda X, Y, Z? Eu nunca me lembro, mas se é algo que me traz algum sentimento, seja ele positivo ou negativo, geralmente eu internalizo aquilo e fico refletindo durante alguns dias. E essa história da carta branca que você falou vai muito de encontro a uma visão que todo material tem que ter a cara do político, o nome e o número ali para todo mundo. Então, Matheus, o que chega à frente é a mensagem. Eu até digo isso. A sua mensagem tem que chegar primeiro do que você. Né? Quando você chega primeiro, a mensagem morre. Olha que interessante. É como se... Sabe aquele balão que a gente usava, aquele balãozinho de ideias no gibi ou no livro? Eu falo, tira a ideia da imagem, da persona, e coloca aquele balão, aquela ideia na pessoa, no coração daquela pessoa. E aí, quando você chega e diz assim: olha, eu que falei isso, a pessoa já está com a mensagem na memória dela, ela já está internalizada. Eu falo muito isso, eu uso é uma das maiores técnicas que eu uso, das maiores ferramentas que a gente utiliza, é isso, é discutir a mensagem, né? Isso demanda, não é uma coisa fácil. A pesquisa ela é importantíssima para identificar isso, né? Nós sabemos a importância da pesquisa, e a pesquisa, por, né, ser algo que demanda muito trabalho, você sabe, também a qualitativa, a gente discutiu sobre isso já, a importância da qualitativa, como que a qualitativa ela muda, e enquanto a quantitativa você tem esse retrato de momento, a qualitativa você usa ela durante muito tempo, né? Ela é um material de consulta permanente. Então, toda campanha que eu faço, eu tenho a pesquisa qualitativa junto comigo o tempo todo, para poder entender o que está acontecendo, analisar tudo aquilo. E, com certeza, você está tendo aí novidades, né, sobre a pesquisa, pesquisas muito mais de grande alcance. Então, com certeza, a OPO sai na frente também com essas pesquisas, e você tem conseguido fazer essas conexões. Eu fico muito feliz, né, porque a gente tem que melhorá-lo. Né? Quanto mais você conseguir ter essa investigação, aprofundar, chegar mais longe, conversar com mais pessoas, mais o meu trabalho vai ter resultado. E é engraçado você falar de pesquisa qualitativa, que geralmente é uma modalidade que a gente tem mais dificuldade de introduzir nas campanhas, porque geralmente o núcleo duro da campanha e o candidato, ele quer número. Muitas vezes a gente entrega uma pesquisa que tem 80 páginas, 100 páginas de gráfico, tabela, cruzamento, e o candidato ele vai ver ali o gráfico principal,
a intenção de voto, rejeição, e quantos pontos ele tem de vantagem, quantos pontos ele está atrás. Eu, particularmente, eu já vivi isso diversas vezes. Você fala assim, não, nós vamos fazer uma pesquisa qualitativa para tentar entender, para traçar uma estratégia, igual você fala muito bem sobre isso, e a pessoa ela não entende como que um texto, como que percepções vão levar ela para a vitória nas urnas. Eu sinto que ainda falta um pouco dessa percepção da importância de entender o sentimento da população para montar uma campanha eleitoral efetiva. As pessoas querem estatística, querem uma fórmula mágica, querem uma resposta que muitas vezes não está na pesquisa quantitativa tradicional, que é geralmente o que a gente mais faz, e a gente fica até sem... Na verdade, uma complementa a outra, né, Matheus? Não tem jeito também, só a qualitativa não responde tudo, nem a quantitativa. Uma é irmã da outra, vamos dizer assim. E uma coisa importante, eu gosto de comparar o seguinte, você vai ter que operar, vai ter que abrir você, né, fazer uma cirurgia em você. Olha, qual médico que vai querer abrir alguém sem ter minimamente o máximo de exames? Né? Como é que eu vou tomar uma decisão que está em xeque? O futuro, né? O futuro da cidade, o futuro do estado, do país, ou mesmo a sua vida, o seu projeto pessoal, que é um projeto de investimento, de energia, de recursos, sem ter os exames certos. Então, como o especialista, o médico, ele vai querer aprofundar. E você percebe que tem cada dia mais exames aparecendo, mais diagnósticos modernos e mais eficazes. Cirurgia hoje se faz sem abrir a pessoa, né? Você não abre, você faz 3 furinhos. Então, olha que bacana, você está modernizando. E assim como eu tenho buscado o neuromarketing, né? A gente estava há poucos dias no seminário com os americanos, né, da campanha do Biden. Nós estamos estudando neuromarketing, estudando hoje o campo, né, da percepção, seja através das cores, seja através do som, seja através das imagens. Esses estudos todos estão aí na nossa frente, eu estudo muito. A gente está estudando sociologia, está estudando antropologia, está estudando história. Nós estamos entendendo esse movimento que está acontecendo pelo mundo afora, não só essa pandemia que mexeu com todos nós, né? A Covid-19, o que a história nos traz como referência. Então, você já imaginou o quanto nós temos que buscar e beber nessas fontes, né? Quando você se usa hoje, a pesquisa hoje por telefone, há muito tempo tinha um preconceito, e hoje é muito eficaz e muito segura fazer pesquisa pelo telefone. E é muito importante também você usar hoje as técnicas que se tem para facilitar o trabalho, né? Vai dar confiança, porque a seriedade do Instituto de Pesquisa, né, você está aí com um número grande de pesquisas, né, a notoriedade que vocês têm hoje, é porque não é questão de acertar ou errar, é a confiança da entrega, né, o processo de coleta. Você falou um dia comigo sobre qualidade, que é um setor que você tem aí no seu instituto, que é fundamental, né? Você preza muito pela qualidade, pela checagem, né, da pesquisa. Então, quanto mais instrumentos você tem que consegue fazer essa qualidade dar certo, mais eu, como especialista, vou ter condição de abrir, né, vou usar essa expressão, vou abrir essa campanha, vou mexer nessa campanha e vou operar essa campanha de forma mais segura e tendo mais resultado. Não, tô cedo aqui, desculpa. Mas, pô, bacana demais, Daniel. E além dessa campanha da Carta Branca, tem outro episódio que você tem muito orgulho de ter capitaneado, que você acha que fez uma diferença no processo eleitoral, que foge um pouco desse caminhozinho tradicional, né? Foto com família, foto no panfleto, que traz um pouco de inovação. Tem algo que você tem muito orgulho, que você, às vezes, você olha para trás e fala, porra, isso aí foi legal pra caramba. Uma vez eu fui provocado, assim que estava no início, né, do processo essa mudança do online offline, né, essa coisa da internet, da rua. Eu criei um movimento de encerramento da campanha que eu chamei de Abraça, né, o nome da cidade, do lugar. Eu vou contar o milagre, não vou contar o santo. Resguardo o direito, né, quando eu faço campanhas, tem a confidencialidade, né, enfim. E aí eu criei um evento, criei uma estratégia de conexão, onde o candidato ele visitava lugares, ao mesmo tempo, simultaneamente, era transmitido aquilo, fazendo uma conexão.
e na época não tinha essa facilidade de lives e tal, então foi uma estratégia assim, de fotografar, filmar, e aquilo era publicado, e criaria uma noção de abraço, né, que o candidato passaria por toda a cidade. Foi muito um sucesso aquilo, porque uma dimensão do evento, através de uma logística de mobilização, porque eu trabalho muito a mobilização, as equipes que trabalham comigo, sabem, eu prezo muito pela formação das equipes. Nenhuma equipe vai para uma campanha sem passar por um treinamento. Seja quem atende o telefone, quem serve o café, ou quem vai lá de separar o material. Para você ter uma base, o material, eu faço um treinamento para separar material, adesivo e santinho. Desperdiça muito dinheiro com material jogado. No fundo do maleiro do cara, o cara às vezes o seu apoiador é do interior, ele põe no fundo do carro dele uma caixa de material que custou ali, às vezes você está ali mandando 200, 300 reais para o cara no carro dele e nunca vai ser usado. Fica na casa dele, no fundo do quintal, o menino está brincando lá na horta e não distribui. Então, eu crio as estratégias para distribuição. E aí a pessoa fala assim, Daniel, por que você faz isso? Porque isso é do marketing. O marketing trabalha logística. Eu tenho que saber o que vai chegar. Então, se a caixa de material vai chegar para um potencial apoiador que vai dar 100 votos, ela é diferente do que vai me dar 200, 300. Eu faço uma análise e eu vou para dentro do depósito e ensino como separa, como se pesa o material, como separa. Gente, as campanhas que eu trabalho gastam muito pouco, porque tudo é calculado, tudo é pensado, o café, a água, tudo que você vai servir ali tem um sentido, tem um simbolismo. Uma vez eu falei para o pessoal da campanha, assim, você falando sobre curiosidade, gente, não vamos servir nada em copo, na época descartar, porque não era pandemia ainda, aí compramos, a menina foi numa loja e comprou uns 10 copos, assim, mais bonitos, maiores, e comprou café, comprou um pires de uma xícara. Gente, as pessoas ficavam tão felizes de receber um copo de água, sentava lá para conversar com a gente, e um café na xícara, com pires. Aquilo era um motivo de alegria, de receber as pessoas ali. O cara ficava... A pessoa se sentia importante, Matheus, porque isso também é marketing, é acolher. O marketing, ele preza por tudo. Então, o comitê, como que vai ser montado? Eu desenho o comitê. Quem decide como vai ser? Vai ter uma porta, vai ter 2 portas, uma mesa aberta, uma mesa com muita gente, vai ter um espaço de conversa, vai ter um espaço de trabalho, onde vai ser o espaço de reunião, vai guardar as bandeiras aonde? Tudo isso é marketing, tudo isso é organização. E eu estou ali, quando eu atuo num projeto, tudo isso eu vou orientar. Então, eu lembro muito desse episódio que eu te falei do Abraça, que foi um episódio que marcou, porque as pessoas falam até hoje, falam, Daniel, que lá decidiu a eleição, porque foi um fato presencial, teve as pessoas envolvidas, teve toda uma logística, que se eu for explicar aqui vai ficar muito tempo, mas no final das contas, no final do dia, cara, foi muito legal. E isso, então, eu tenho várias estratégias de mobilização, de ação. Um candidato que eu trabalhei uma vez, que eu não deixava ele andar de carro, tipo, fazer carreata em cima de carro, ele andava a pé. E as pessoas falaram assim, Daniel, mas por que ele está indo a pé? Eu falei, porque ele vai falar que ele vai andar junto com o povo. Isso viralizou, né? Enquanto os candidatos passavam de caminhonete, caminhão, o nosso andava em alguns lugares a pé, com pessoas ao lado dele. E eu peguei isso e reproduzi na rede social. Então, pode parecer assim, não, mas a pé ele vai chegar em quantos lugares? Mas a pé ele chegou em alguns lugares, foi real, e nós transmitimos isso para muitas pessoas. Então, chegou nas urnas, né? Chegou na cadeia. Justamente. E outro ficou rodando, Matheus, de carro, de caminhão, de trio elétrico, e passou pelas pessoas. O nosso cumprimentava, conversava. Então, isso é estratégia também, e isso tem que ser pensado. Tudo tem que ser pensado antes de realizar na campanha. Por isso que tem que ter estratégia. Você citou a questão do material aí. Eu já acompanhei um caso de campanha eleitoral que tinha um assessor, um cabo eleitoral, que adorava pegar material sem entregar, porque ele achava que se ele pedisse muito material, ele ia passar a impressão para os outros da campanha que ele estava fazendo uma campanha muito dura. Estava igual você falou, estava no fundo da casa dele, estava no porta-malas do carro, mas entregue na mão do eleitor mesmo, não estava. Por quê? Dentro da simplicidade dele, era uma pessoa que de fato estava trabalhando pelo candidato, mas ele achava que gastar muito material era um bom sinal e que ia colocar... E é um desperdício, né, Matheus? Porque sabe, com a campanha, um citru do carro, uma bandeira que você leva, um adesivo, são caríssimos, né? Hoje você já trabalha com centavos, né? O material gráfico está muito caro. E eu falo para a pessoa, eu falo, olha, se você me contratar, eu vou fazer uma economia tão grande na sua campanha que você vai me pagar nessa economia. E acontece muito isso.
né? Eu falo sempre assim, eu falo, olha, se eu tiver aqui, você pode ter certeza, pode escrever aí. E deu certo, né? Eu tenho aí, entre campanhas que eu fiz totalmente, campanhas que eu atuei indiretamente, eu já tenho mais de 50 campanhas que eu atuei. Entre campanhas que eu trabalhei. Alunos, já tive muitos, né? Só o Renova foram mais de 12 mil que participaram das aulas online. Presencial foram mais de 940 alunos. Então, assim, cursos que eu já fiz aqui em Belo Horizonte, São Paulo, na Bahia, no Rio, já tem mais de 2.000 e tantos alunos. Muitos falam, Daniel, ganhei a eleição, me mandou, professor, que bom. E gente que fala, eu fui no seu curso, ganhei a eleição de vereador. Porque nem todo mundo consegue contratar um trabalho de consultoria, né? Então, muitas vezes, eu ofereço os cursos, as formações, para justamente essas pessoas que não têm condição. Mas eu sempre digo, né? Vários fatores. Eu não acho que, como você falou, não é só pesquisa, não é só estratégia, não é só equipe. São vários fatores para convergir numa vitória, né? Mas tudo começa no planejamento, estratégia, pesquisa e etc, etc. Daniel, e para a gente encerrar, como que você enxerga as eleições de 2022? Hoje falta 1 ano e 1 mês. Como é que você está vendo esse movimento aí? As eleições de 2022 são eleições muito interessantes, né? Porque o país, nós estamos vivendo um momento de crise grave, né? A pandemia está aí, posta, né? Talvez nos 100 anos, né, recentes, se a gente pegar, fazer um recorte histórico, nós não tivemos nesses 100 anos uma pandemia como essa. Então, isso mexe, isso muda muito a lógica, né? Nós temos um número de mortes altíssimos no país, e com isso, a convergência da economia, porque você sabe bem, você é economista, a questão, como que isso interfere no resultado das eleições, né? O bolso e o estômago, né? A fome, ela é muito séria, isso não é um fator desprezado, né? As pessoas ainda, se pegar Maslow, né, na pirâmide de necessidades, as pessoas primeiro têm que sobreviver, comer, né? Depois que elas estão vivas, elas querem comer, e depois vai descendo. Então, você precisa entender que o cenário atual ele está complexo. Nós temos uma inflação alta, nós temos um juro que está oscilando, nós temos uma questão do custo de vida, e aí nós temos com isso uma instabilidade nos poderes, né? Parece uma crise instalada entre os poderes, né? Uma corda que se estica cada dia, né? Tem um ensaio interessante a ser observado no presidente da República, que ele questiona, ele traz algumas questões, que não digo que estão totalmente erradas dentro de um contexto maior, né? Mas da forma que ele conduz, fica meio estranho. Nós estamos observando ainda o senhor presidente da República no sentido da condução do processo. Tem uma discussão entre essa questão da ciência, entre a questão da percepção, talvez, de um grupo que tem uma visão diferente da própria pandemia. Então, a ciência orienta, mas tem uma briga aí, tem uma CPI, aí tem uma questão de um movimento, enfim, tem várias coisas nesse caldeirão. Mas como que eu enxergo? Eu enxergo o eleitor extremamente, no ano que vem, ele vai estar extremamente assustado, primeiramente, é um eleitor que vai estar votando assustado, porque o eleitor ele vota muitas vezes com rancor, né? Ele vota muitas vezes com medo, o eleitor vota muitas vezes com uma questão que é vingança, eu vou usar essa palavra, parece forte, mas, e na verdade, o que me assusta, talvez o eleitor pode querer votar por esperança, né? E a esperança é algo interessantíssimo na nossa existência, né? O ser humano, ele precisa ter esperança. Então, talvez num cenário difícil, de crise, de desemprego, de várias situações, o eleitor pode apostar e ter alguma esperança, né? Em que algum dos nomes postos, né? Eu acho que vai ser uma campanha totalmente na linha presidencial, o tema presidencial, a campanha presidencial vai ocupar todo o espaço. Acho que os demais cargos, governadores, a campanha de deputados e senador, vai estar em segundo plano, né? Eu acho que vai ter um grande debate da eleição presidencial, que nós temos, então, essa questão do fator de redes sociais, né? A rede social ela não é companheira, né? Eu falo que a rede social ela não tem ajudado a qualificar o voto. Isso eu falo claramente, defendo isso. A rede social ela na verdade ela tem feito o processo, tem uma sensação de imediatismo
e de respostas muito rápidas que não é digerido. Isso me incomoda um pouco, sabe, Matheus? Eu acho que nós não estamos tempo de digerir as coisas. Nós estamos recebendo informação, recebendo crítica, recebendo ataques. Então, nós estamos ficando meio igual aquele CPU cheio, sabe quando está enchendo a memória? De repente, aqui está um bizil. Então, esse grito do eleitor pode ser um grito de revolta, de um voto contrário, pode ser um voto de protesto, mas também pode ser, eu espero, né? Aí eu sou otimista e tenho que dizer, né? Trabalho pela democracia, sou um profissional, assim como você, a gente luta pela democracia, porque a democracia, nós temos sempre a chance de consertar algumas coisas, de ajustar outras coisas e de construir novas oportunidades, né? Então, eu espero que o eleitor vote com esperança, que o eleitor possa ter consciência e que os nossos políticos, né, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vendo, eu ainda acho que a gente precisa estar sempre buscando essa renovação no sentido, não uma renovação pela renovação, trocar, né, apenas nomes, mas ter essa consciência da representação. Então, espero que nós possamos ter aí, um ano que vem, uma eleição de debate, né? Não tivemos na última, eu espero bastante debate e reflexão aí, o ano que vem. Vamos ver. Acho difícil ter debate, pelo menos televisivo. Daniel, só tenho a te agradecer, em meu nome, do Instituto Opus, de todos que estão nos ouvindo, deixar a palavra para você aí, fazer o seu encerramento. Novamente, você é uma pessoa que eu admiro pelo trabalho, pelo comprometimento, pela retidão, e uma excelente noite aí para você e para toda a sua família. Obrigado, Matheus, te agradeço aí pelo convite, né, de estar com você aí, falando, né, com você nessa noite, nesse dia, né, que cada um vai estar ouvindo em algum horário, seja dia ou seja noite, qualquer horário que você tiver aí, mas é nesse sentido de a gente somar forças pelo projeto, a gente entender como está acontecendo ao nosso redor, o impacto disso na nossa vida, a política, ela impacta sim na nossa vida, não é um assunto proibido, não é futebol e religião. A política não pode ser tratada assim. Enquanto ela for ser tratada como política e religião, são assuntos que a gente, às vezes, pode levar para um campo de opiniões diferentes. A política é um assunto da nossa vida, da nossa história, né? Daquilo que tem a ver com a minha vida. Nós estamos vivendo situações hoje muito complexas que vêm de decisões políticas. Então, a política ela tem que ser pauta da nossa família, dos nossos amigos, das nossas relações. Então, eu sou um entusiasta, né? Desde que eu sou professor de formação, depois fiz a pós em marketing político na USP, atuo há mais de 15 anos nessa área, mas sempre trabalhando também a educação. Eu acredito muito na formação, na educação, na reflexão. Então, espero, né, que possamos ter outras oportunidades. Te parabenizo por esse projeto, né, de estar sempre levando conteúdo, seja escrito, falado, e agora, né, o seu site é um site de referência, o Instituto está sempre trazendo essas inovações, de levar também, né, essa responsabilidade social que você tem, que vocês tanto faz, né, de forma correta, os dados que você tem, você depois que passa o tempo, você faz grandes estudos, análises, e eu tenho a felicidade aí de poder hoje ser um parceiro, né, estar junto com você aí. Muito obrigado, desejo a todos que estão ouvindo aí muita saúde, né, muita paz e esperança, né? Vamos votar o ano que vem com esperança. Um abraço, muito obrigado, Daniel.